Durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, com a indústria bélica a todo vapor, o aço se tornou cada vez mais escasso. Grande parte dele ia para a construção de navios. Pensando em contornar essa escassez, a Comissão Marítima dos Estados Unidos encomendou dezenas de protótipos de navios de concreto armado. Diversos outros países também construíram muitos deles. Na Europa, por exemplo, as barcaças de concreto foram cruciais no desembarque do dia D na Normandia. A Alemanha também fez dezenas de navios de concreto durante a Segunda Guerra. Mas apesar de existirem diversos deles atualmente, serem mais simples de se produzir, com material mais abundante e não enferrujando, por que não são produzidos em larga escala? Por que esses grandes cargueiros, por exemplo, não são de concreto? Essa era uma tecnologia tão importante que em 1918 os Estados Unidos até descobriram um agente alemão roubando informações sobre a construção dos navios de concreto, o que fortaleceu ainda mais a credibilidade do projeto. Hoje em dia essa espionagem é feita online. Quando você acessa um site, os seus dados podem ser interceptados de diversas maneiras, por isso é muito importante você se proteger. E essa é a função do NordVPN, o patrocinador desse vídeo. A VPN também permite acessar alguns seriados e filmes de streaming que são bloqueados em algumas regiões, às vezes dentro do próprio país. Além de sites normais. Olha só, esse site tem uma história do navio de concreto USS Selma, mas aqui diz que está bloqueado no meu país. Vamos então viajar para os Estados Unidos. Agora dar um F5 e pronto. Uma VPN funciona basicamente assim. Você instala o programa da NordVPN no seu PC ou celular. Quando você clica para acessar, digamos, o YouTube, antes de a informação sair do seu aparelho, o programa encriptografa esses dados. Se alguém interceptar e não tiver a chave, vai ver um monte de código sem sentido nenhum. Essa informação, já encriptografada, sai do seu PC e vai para o roteador Wi-Fi da sua casa, ou se você estiver em um shopping ou restaurante, para o roteador deles. Depois ela vai para o servidor do seu provedor de internet, que não vai conseguir ver o que você está acessando porque está encriptografado pelo NordVPN. Normalmente, o seu provedor de internet acessaria diretamente o site final, mantendo um registro de todos os seus acessos. Mas como você está usando o VPN, ele vai simplesmente se conectar a um dos mais de 5.400 servidores da NordVPN, espalhados em mais de 60 países. E esse servidor vai então descriptografar os dados e fazer a comunicação com o site que você quer acessar. Dessa forma, o seu IP não vai estar ligado diretamente ao site final. Além disso, ao contrário do seu provedor de internet, o servidor da NordVPN não guarda nenhum registro dos seus dados. Ou seja, ninguém vai saber o que você está acessando e nem a sua localização. Use o meu link nordvpn.com/conhecimento e ganhe um desconto enorme por tempo limitado. Fica muito barato. E sem riscos, com a garantia de reembolso de 30 dias. Um dos nossos bens mais valiosos atualmente são os nossos dados, então proteja-se. Muito obrigado à NordVPN por patrocinar esse vídeo. Agora, vamos viajar para a França de 1848. Foi esse o ano em que Joseph Louis Lambeau construiu o primeiro barco de concreto, um pequeno barco a remo. Por isso ele é considerado o pai do ferro-cimento, ou precursor do concreto armado. Depois disso, diversos outros países também construíram pequenas barcaças, botes e outros barcos. Mas foi durante a Primeira Guerra Mundial que eles tomaram uma importância maior, agora feitos de concreto armado. O governo dos Estados Unidos encomendou 12 deles, principalmente para analisar a sua viabilidade. Um deles com 132 metros de comprimento. Mas antes de a maioria deles serem concluídos, a guerra já havia terminado e eles foram vendidos para companhias privadas. Outros países na Europa também fizeram os seus, como a Noruega, que lançou em 1917 o primeiro navio de concreto oceânico, de 25,6 metros de comprimento, com motores a diesel. Ele foi feito pelo norueguês Fogner, que havia adquirido experiência alguns anos antes construindo barcaças de concreto em Manila, nas Filipinas. Não sei se você já ouviu falar. Centenas de outras barcaças também foram construídas ao redor do mundo. Já na Segunda Guerra, o governo norte-americano encomendou 24 navios com motores a vapor, de até 111 metros de comprimento. Inovações na composição dos cimentos os tornaram mais fortes em comparação aos da Primeira Guerra. Além deles, também foram construídas pelo menos 80 barcaças sem propulsão própria, sendo puxadas por rebocadores. Ao contrário das que vemos hoje em dia, que são chatas, o formato dessas barcaças era igual aos dos outros navios. Elas eram usadas para o transporte de carga como petróleo, minérios, armamentos e suprimentos, em especial os refrigerados.
Só os Estados Unidos produziram 78 delas. O governo britânico também fez dezenas de unidades, principalmente de barcaças. Elas foram muito utilizadas, junto com as dos Estados Unidos, no desembarque do dia D na Normandia, para o transporte de munição, combustível, como pontes flutuantes e como barreiras. Algumas foram equipadas com motores e utilizadas para transportar tropas e como refeitórios móveis. Tinha alguns fatores que pesavam a favor dos de concreto nesse período de guerra. O mais forte deles é que, durante a Primeira e Segunda Guerra, o metal foi um dos materiais mais escassos, e os navios de concreto usavam menos da metade de metal do que os tradicionais. Além de que os materiais para o concreto são abundantes. Um outro fator é que os estaleiros capazes de construir navios de aço estavam operando em capacidade total. Dessa forma, outros foram construídos para fazer os de concreto. E, como o processo e os maquinários eram mais simples, esses estaleiros eram bem mais baratos de serem construídos. Além disso, a mão de obra também não precisava ser tão especializada, não precisando, por exemplo, de soldadores muito experientes. Outro fator que pesou bastante no caso da Alemanha é que eles não atraem minas navais acionadas magneticamente. Isso, juntamente com o motivo da escassez de aço, fez o Adolfo ordenar a construção de 50 navios desses para utilizar no transporte de carga durante a Segunda Guerra. 2 deles foram restaurados e estão atualmente operacionais, servindo como museu. O concreto possui pequenos buracos e a sua permeabilidade vai depender do tamanho, da distribuição e da continuidade deles. Mas dependendo da composição do concreto, ou seja, da quantidade de cimento, do tamanho dos agregados e da relação água-cimento, além do processo de cura correto, ele fica impermeável, sendo essa a principal propriedade da sua durabilidade. O concreto é cerca de 4 vezes menos denso do que o metal, ou seja, mais leve, mas ele também é mais frágil. Para compensar, além da inserção das barras e fios de aço, as paredes de concreto também precisam ser em torno de 10 vezes mais espessas do que as de metal, aumentando o peso do navio. Então, ou ele transporta menos carga, ou o seu tamanho e peso total são aumentados. Dessa forma, para uma mesma carga, um navio de concreto desloca mais água do que um de aço, o que aumenta o arrasto e, com isso, o consumo de combustível. Aqui podemos ver a relação entre o peso do que o navio consegue transportar pelo seu peso total. Quanto mais próximo de maior a sua eficiência no transporte de carga. Dá para ver que os de concreto ficam bem abaixo dos de aço. Um estudo comparativo feito em 1978 entre 2 navios grandes com as mesmas dimensões mostrou que o de concreto teria quase o dobro do peso do de aço para transportar a mesma quantidade de carga. O custo do metro cúbico de concreto armado é bem menor do que o do aço. O problema, como já vimos, é que os navios de concreto precisam de mais material e pesam muito mais. Um navio de concreto daqueles encomendados durante a Segunda Guerra Mundial custava 2 milhões e 100 mil dólares na época. Já um de aço da classe Liberty, em torno de 2 milhões. Próximos, né? A diferença é que o de concreto tinha 5.500 toneladas de porte bruto, que é o que ele consegue transportar. Já o Liberty tinha 10.800 toneladas, o dobro. Ou seja, o custo de construção do navio por toneladas do que ele conseguia transportar era 2 vezes maior para o de concreto. Alguns outros pontos positivos das embarcações de concreto são os seguintes. O concreto é muito resistente a impactos sem romper o casco, que pode ser contra outras embarcações, icebergs e estruturas naturais. Assim como os de metal, são facilmente reparáveis em caso de algum dano, tanto com cimento quanto com resinas. Uma das maiores vantagens do uso de concreto reforçado em relação ao metal em embarcações é a sua baixa manutenção, não enferrujando, por exemplo, a não ser em casos de rachaduras, que podem ser consertadas. Ou seja, ele possui uma grande durabilidade. O material utilizado na sua construção é abundante. Apresenta um ambiente de transporte de carga que sofre pouca corrosão, podendo levar qualquer tipo de material. Em comparação ao aço, o concreto tem uma resposta mais lenta a variações de temperatura, o que é muito útil no transporte de mercadorias quentes, como óleos, e frias, como gás liquefeito. No caso das forças máximas de flexão e cisalhamento, estudos demonstraram que elas são bem próximas daquelas dos navios de aço. Como ponto negativo, além do problema que já vimos do custo de operação, com um grande consumo de combustível, tem também o problema do custo da grande mão de obra para sua construção,
Por outro lado, ela pode ser menos especializada, assim como os maquinários, que podem ser mais simples. Em regiões menos industrializadas e com mão de obra barata, isso pode se tornar um atrativo. A maioria daqueles construídos na Primeira e Segunda Guerra se tornaram muito caros para operar e foram afundados em litorais, servindo como quebra-mar para proteger o litoral das ondas. Para ver como eles são resistentes, o SS São Pascoal, um petroleiro construído pelos Estados Unidos em 1920, foi vendido para Cuba em 1924, onde foi usado para o transporte de suprimentos. 8 anos depois foi desmontado e usado como navio-depósito. Em 1933, ele encalhou na costa de Cuba. Durante a Segunda Guerra, foi equipado com metralhadoras e canhões e usado para monitorar submarinos alemães. Durante a Revolução Cubana, foi usado como prisão pelo exército de Che Guevara. Depois serviu como clube esportivo, sede para competições de pesca, até que, na década de 90, acabou virando um hotel de 10 quartos, e hoje está abandonado. Apesar de não estar mais flutuando, o casco até que está bem conservado até hoje, mais de 100 anos depois. Outro é o petroleiro SS Peralta, lançado em 1921, também dos Estados Unidos. Depois de mais de 100 anos, ainda está flutuando, servindo como um quebra-mar naquele litoral do Canadá. E outro que ainda flutua é aquele construído na Alemanha em 1943. Ele foi restaurado e hoje é um ponto turístico. Apesar de o problema do grande peso em função do volume útil ter sido amenizado com novas composições de concreto e projetos da estrutura, os navios de aço ainda são mais eficientes nesse quesito, consumindo menos combustível. Depois da Segunda Guerra, as principais aplicações de estruturas de concreto flutuantes foram embarcaças, plataformas de extração e armazenamento de petróleo, pontes flutuantes, docas e quebra-mar flutuantes. É meio contraintuitivo imaginar que existiram e ainda existem navios feitos de concreto, não acha? Mas agora você conhece a história deles. Não se esqueça de garantir o seu enorme desconto do NordVPN usando o meu link nordvpn.com/conhecimento. Link aí embaixo. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado também aos apoiadores do canal e um grande abraço.